Olá, meus amores! Como vocês sabem, nessa unidade nós estamos trabalhando com natureza, ou seja, o mundo natural. E você sabia que a maior parte do nosso planeta é formada por água? Mas infelizmente, nos dias de hoje, toneladas de plástico são jogados nos oceanos, matando por ano cerca de 1 milhão de pássaros marinhos e mais de 100 mil animais marinhos, principalmente por conta da ingestão de plástico. Estudos dizem que se nada for feito para combater essa realidade, já poderemos dizer que em 2050, ou seja, só daqui a 30 anos, vai ter mais lixo plástico nos oceanos do que peixes. Muito triste, não é? Percebem o quanto a gente precisa urgentemente cuidar e preservar a nossa natureza? Para a gente refletir um pouco sobre esse tema, eu trouxe aqui para vocês um filme de curta-metragem, ou seja, de duração bem pequena, para vocês verem comigo. Vamos lá? Viram como a união faz a força? Se todos nós nos juntarmos para cuidar e preservar a nossa casa comum, que é a natureza, o planeta Terra ainda tem salvação. E tem algumas ações que nós podemos fazer desde agora para cuidar da natureza. Uma delas é evitar o consumo de plástico, como por exemplo, não utilizar aquelas sacolas plásticas de lojas e de mercados, utilizando a sacola retornável. Também não utilizar copo plástico, sempre andar com uma garrafinha, e não utilizar canudos de plástico. Outra ação muito legal é colaborar com a coleta seletiva, e assim nós também diminuímos a poluição do meio ambiente. Falando em coleta seletiva, nós podemos também falar sobre a compostagem. Lembram da composteira que nós temos no Espaço Criançando? O reaproveitamento do resíduo orgânico na compostagem é uma ótima saída para reduzir a quantidade de lixo que produzimos.
E nós podemos também preservar a natureza através da arte. Essa escultura de baleia tem 11 metros de altura e foi composta por mais de 5 toneladas de plástico retirados dos oceanos Pacífico e Atlântico. Agora, inspirando-se no curta-metragem que acabamos de ver, vamos criar uma composição com o tema do fundo do mar. Vamos lá? Eu acho a baleia um animal incrível, então eu escolhi ela para fazer a representação através do desenho. A baleia azul é o maior animal do mundo, sendo provavelmente o maior animal que já habitou o planeta. Esse incrível mamífero aquático pode atingir cerca de 30 metros de comprimento, o que corresponde a praticamente um prédio de 10 andares. Além disso, ela pode pesar mais de 150 toneladas. Você sabia que as baleias cantam? Uma das formas de comunicação delas é a música. Suas músicas não podem ser escutadas pelo ouvido humano, porque elas se comunicam em uma frequência mais baixa do que as pessoas conseguem escutar. Outra curiosidade muito interessante é que o coração de uma baleia azul bate tão alto que pode ser escutado a 3 quilômetros de distância. Na criação desta baleia, eu utilizei primeiro o lápis grafite, que é aquele lápis que a gente escreve normal, e depois eu fiz a cobertura com a canetinha hidrocor, na cor azul. Para a pintura, eu escolhi o lápis de cor, mas você pode utilizar qualquer material para colorir que você tiver em sua casa. Pode ser o lápis de cor, pode ser giz de cera, pode ser canetinha hidrocor ou até tinta. Lembre-se de pintar sempre na mesma direção. Assim, a sua pintura vai ficar mais organizada. Até o momento, a minha criação está monocromática, o que significa apenas uma cor, só que com 2 tonalidades, azul claro para o céu e azul escuro para o mar. Mas para a cauda da minha baleia, eu escolhi o prata. Se a baleia for o animal que você escolheu para fazer a sua composição, você tem algumas escolhas. Existem baleias que são cinzas, outras são azuladas, outras são até na cor preta. Por isso, escolha a tonalidade que você achar mais bonita para a sua criação. Depois de colorir, eu gosto sempre de retocar o contorno, porque muitas vezes o lápis de cor passa por cima do contorno da canetinha, deixando um pouco opaca. Por isso, para finalizar, eu gosto sempre de retocar. Eu escolhi fazer 2 composições. A primeira foi a cauda da baleia e a segunda eu vou me inspirar no curta-metragem que acabamos de assistir. Então eu escolhi fazer a personagem da baleia do filme. Você pode fazer apenas uma composição, ou 2 ou 3, enfim, quantas você quiser. Para essa criação eu também comecei com lápis grafite, aquele lápis que a gente escreve. Eu não filmei essa parte para vocês porque a luz não dá para ver direito, então eu optei por deixar apenas a parte do contorno, porque aí sim vocês conseguem enxergar direitinho as cores e os traços que eu estou colocando no papel. Então, além da baleia, eu também fiz um pouco do cenário. Eu coloquei alguns elementos como as algas que ficam no fundo do mar. Para a pintura do fundo do mar, eu escolhi o giz de cera. E para as algas, eu escolhi preencher com a própria canetinha, ou seja, o hidrocor. Para pintar o corpo da baleia, eu escolhi o lápis de cor. Ou seja, para o fundo do mar eu escolhi o giz de cera, para as algas eu escolhi o hidrocor e para a baleia o lápis de cor. Então a minha pintura foi em técnica mista.
Eu gosto muito de utilizar esse hidrocor com a ponta dupla. De um lado, ele tem uma ponta que é mais grossa, que foi onde eu fiz o contorno do corpo da baleia, e do outro lado ele tem essa ponta mais fininha, que é ótimo para fazer detalhes. Bom, meus amores, como vocês viram, eu fiz duas criações. A primeira criação foi o rabo da baleia e a segunda criação foi a personagem, que é a baleia, do curta-metragem que acabamos de ver. Mas vocês podem fazer uma criação inspirada em qualquer personagem do curta-metragem. Pode ser o camarão, pode ser uma tartaruga, pode ser um peixe, pode ser uma lula, um polvo, enfim. Existem milhares de espécies do fundo do mar. Então, fiquem à vontade para fazer a composição que vocês quiserem com o tema marítimo. Beijo e até a próxima!